Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira, mais conhecido aí pelos inscritos aqui do nosso canal como o canal da Simplicidade. Bom, hoje estamos recebendo para um bate-papo ao vivo um grande amigo. Vou trazer aí o meu amigo e o convidado grande, o Wesley Martins. E eu quero pedir para você o seguinte, cara, conta um pouquinho aqui da sua história. Quem era o Wesley antes da internet e o que o Wesley fazia, né? A história tem em comum aí comigo e com diversas pessoas que estão aqui no nosso canal. Eu tenho duas fases, né? Eu tenho uma fase antes de conhecer a educação financeira e depois. Antes de começar a educação financeira, eu era um endividado que gostava muito de cheque especial. Eu aprendi sobre educação financeira através... Quando eu estourei o limite do meu cheque especial. Quando eu não vi mais a alternativa. Porque eu sempre tinha medo de sujar meu nome. Eu não queria deixar meu nome com restrição nem nada disso. E quando eu estourei o limite de cheque especial, eu não queria entrar em outros, como empréstimo, em outras coisas que acabariam virar uma bola de neve até eu chegar a sujar meu nome. Então isso veio que, como tem aquele ditado, né, a males que vem para o bem, acabou acendendo uma luz vermelha na minha cabeça. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Eu tenho uma formação em gestão empresarial, então dentro de gestão empresarial tem a gestão financeira, análise de investimentos, só que era a parte teórica, eu não sabia colocá-la em prática na minha vida pessoal. Eu sabia fazer uma gestão financeira de uma empresa, mas não sabia fazer a minha gestão financeira pessoal da minha família. Eu acho que muitos que estão aqui, que nem precisa ter passado por uma formação financeira, têm dificuldades em organizar o dinheiro. Até porque na época, quando eu estava aprendendo sobre educação financeira, poucos falavam sobre esse assunto, né? Tinha um canal no YouTube ou outro, mas a maioria da educação financeira que nós tínhamos era através do Jornal da Record, lá quando entrevistavam um educador financeiro e falava, anota seus gastos, era uma coisa muito superficial. Então, eu não sabia colocar aquilo em prática. Então, quando eu estourei o livro de cheque especial, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a ler livros sobre o assunto. Aí me deparei com 2 livros que marcaram a minha vida, que foi Pai Rico, Pai Pobre. E o principal de todos que deu start foi o Segredos da Mente Milionária. Lá eu aprendi um mindset fundamental, que é você pagar primeiro a si, né? Porque uma coisa que eu nunca pensei, eu nunca tinha parado pra pensar, mas as pessoas caem nessa jogada que você trabalha o mês inteiro para realizar o sonho de outras pessoas. Você trabalha, acorda 5, 6 da manhã, 4 da manhã, pega 2 horas de transporte para realizar o sonho do seu chefe. E quando você recebe o seu salário, você vai pagar quem? Outras pessoas. Você vai pagar a Sabesp, a Eletropaulo, que depende da região aí, tem a sua empresa de água de luz, você vai pagar o seu vizinho que está devendo, o banco, e você nunca paga a si mesmo. E eu aprendi através desse livro como é pagar a si mesmo, como é cuidar de você. E uma coisa que eu sempre me preocupei é como que será o Wesley lá do futuro. Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu vi que quando você começa a investir o seu dinheiro, porque eu já tive pequenos períodos de investimento na minha vida, isso desde a adolescência. Meus pais nunca tiveram boas condições financeiras, nunca tiveram educação financeira. Então eu não era aquela criança que ganhava mesada e tudo mais. Eu ganhava troquinhos do meu pai, ganhava R$ 5 ali, daqui 6 meses ganhava mais 10. Então eu tinha essa cultura de guardar no cofrinho. Então eu era muito poupador, eu não gastava com nada. Eu não era aquela criança que ficava pedindo muita coisa, eu sempre fui mais reservado. E eu começava a guardar dinheiro. Só que eu era o lado extremo, né, que é o lado poupador. Então eu acabei aprendendo isso no decorrer da minha vida. E chegou algumas fases da minha adolescência que eu comecei a me tornar mais independente, porque eu trabalho desde cedo, desde os 12 anos eu trabalho. Só que dos 12 aos 16 anos eu trabalhei sem remuneração, porque eu ajudava meu pai, né? Meu pai tinha dificuldade financeira, então ele não conseguia me pagar. Então eu ajudava ele, mas era um trabalho bem puxado. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a trabalhar, aí eu arrumei meu primeiro trabalho registrado, e aí sim eu comecei a ter mais contato com dinheiro, uma quantia maior, né? E aí eu tive meu primeiro contato com investimento foi com o CDB do Banco Itaú, lembro até hoje. Que eu não sabia nada sobre investimentos, o gerente falou, olha, tem um investimento aqui que é melhor que a poupança. Eu não sabia, porque eu já tinha colocado dinheiro na poupança, mas eu não levava aquilo a sério. Eu falava, é uma merreca, isso aqui não é investimento. E eu vi no CDB que eu conseguia ver todos os dias os centavos ali da rentabilidade. E aquilo me motivou a ganhar mais. Então, ali foi o meu primeiro contato que eu vi que marcou muito a minha vida. Só que não foi aquilo que transformou. Aquilo foi o primeiro contato com investimentos. O meu maior problema foi assim, eu comecei, depois que eu comecei a investir nesse CDB, eu comecei a guardar mais dinheiro, porque nessa época eu já estava namorando a minha atual esposa. E aí eu comecei, aos 18 anos, eu noivei. Então eu já estava começando a me preparar para o casamento. Então essa grana que eu estava guardando seria para usar no casamento. Então eu juntei uma grana, utilizei ela durante o período do casamento, e aí voltou ao zero. Quando você casa, surge um novo conceito financeiro, né? Uma coisa é você solteiro, a sua vida financeira. Outra coisa é a sua vida financeira depois de casado, porque tem despesas que eu não tinha antes quando era solteiro. Eu não pagava a conta de luz da minha casa, eu não pagava nada, nenhum custo, além dos meus próprios desejos. Então eu me deparei
deparei com uma nova realidade. Então eu era aquela pessoa muito poupadora, só que como eu era recém-casado, eu queria curtir também a vida. Então eu e minha esposa gostavam muito de viajar, de gastar muito dinheiro. E eu não ganhava tão bem. Comecei trabalhando em telemarketing. O meu primeiro emprego foi num cartório, depois eu passei pro telemarketing. Então eu ganhava um salário baixo. Não dava para viver um custo de vida para ficar viajando toda hora. Só que eu queria fazer isso. Esse que é o problema, né? Nós não entendemos a hora certa de fazer as coisas. Não é porque você gosta de viajar que você tem que viajar agora. Você vai viajar quando você tiver condições financeiras, porque senão a pessoa vai pagar o preço. E o preço vem em forma de juros. Então aí eu começava a gastar o cheque especial. Eu queria sair com a minha esposa quando não tinha dinheiro, então usava o limite, achava que aquele dinheiro eu ia conseguir pagar no final do mês. Eu falei, quando eu receber a minha renda, eu vou lá, pago esse cheque, tá tranquilo. Mas não, que lá começou a acumular. Aí passou eu fiquei alguns anos aí usando o cheque especial. Eu confesso que eu fui guerreiro, cara. Eu usei bastante tempo até chegar essa hora de estourar. Cara, quando eu estourei, eu me deparei. Porque eu comecei a ver que todos aqueles anos, eu não fui pra lugar nenhum. Eu não conseguia sair do mesmo lugar. Eu trabalhava pra pagar dívidas. E a pior coisa que tem, cara, é trabalhar pra pagar dívidas. Beleza, eu fazia uma viagem, eu conseguia sair com a minha família? Sim, mas eu não tinha nada guardado. Eu não tinha projeção. Se acontecesse alguma coisa, eu perdesse meu trabalho, eu ia depender de seguro-desemprego, ia depender de uma renda do governo. Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra garantir o meu futuro. Que futuro que é esse? E se eu sofrer um acidente, tiver uma doença terminal, o que eu vou fazer da minha vida? Então começou a acender essas luzes. Eu falei, cara, tô aqui 3 anos, o que eu fiz na minha vida? Só gastei, não tenho nada lá pro futuro. Então essas coisas começaram a entrar na minha cabeça e me questionar o que eu tava fazendo da vida. E eu sempre fui focado com os meus objetivos. Então eu sempre colocava uma meta e ia pra cima dela. Naquela época essa meta eu não tinha meta de ter investimentos, coisas assim. Minha meta era curtir a vida, curtir a minha família, que não é ruim, mas você tem que ter o seu lado, você tem que ter o seu equilíbrio. E eu falei, cara, eu preciso mudar. Então aí eu comecei a mudar alguns comportamentos. Só que o que fez realmente eu mudar assim a finança da minha família foi conversar com a minha esposa. Porque como eu era uma pessoa muito extrema, quando eu começava a poupar, eu era muito focado, eu poupava ao extremo. Então eu não fazia nada assim, não comprava nada, não saía para lugar nenhum. E isso afeta também o seu cônjuge. Então eu falei, eu preciso fazer diferente. Várias vezes eu tentei sair disso, mas acabava gerando briga em casa, porque realmente você tá casado com um pão duro, com uma pessoa mesquinha, é horrível. Então eu falei, eu vou conversar com a minha esposa e vamos organizar nossas finanças juntos. Aí a gente sentou, a gente leu o livro junto, eu li pela segunda vez o Segredos da Mente Milionária e a gente começou a colocar em prática. E aí como os dois começaram a participar das finanças, ajudou mais, porque quando um tava quase ali saindo, o outro ia lá, puxava e falava, não, a gente tem um objetivo. A gente colocou algumas metas. Então aí eu comecei a ter acesso a planejamento financeiro, como que eu organizo meu dinheiro, como que eu pago a mim mesmo, se eu tenho dívidas. Aí eu comecei a ver que eu tinha de pagar eu primeiro e depois pagar as pessoas. Porque se eu não priorizar o meu pagamento, eu nunca vou pagar eu nunca vou me pagar, né? Eu vou ficar pagando todo mundo e eu sempre vou ficar por último. Seus investimentos nunca iriam existir, né, Wesley? Se você não conseguisse iniciar o seu próprio pagamento, né, cara? E isso é algo que chama muito a atenção, né? Você acabou de dar uma aula de educação financeira para casal. E isso é algo que aqui em casa sempre foi muito tranquilo, porque tanto eu quanto minha esposa sempre tivemos os nossos investimentos. E muita gente acha que eu dou pitaco nos investimentos da minha esposa. Não, pelo contrário. A minha esposa, né, a gente até falou isso inclusive numa live lá no seu canal, né? Eu cheguei a comentar rapidamente sobre isso. Eu tenho a minha carteira e ela tem a carteira dela. Algumas empresas, claro, que acabam se cruzando, mas por uma questão de ideologia. Mas temos muitas empresas, por exemplo, que eu tenho, ela não tem, ela tem também, eu não tenho, e não existe nenhum tipo de divergência, pelo contrário, né? Acaba que existe uma maior diversificação dentro da nossa própria casa. Muito interessante. Mas continua aí que tá muito bom, Wesley, muito bom. Então, uma coisa que a gente precisa fazer, principalmente, agora eu vou falar pelo lado do homem, assim, que a gente tem muito aquela, querendo ser o macho alfa, né? Não, eu cuido das finanças, eu sei cuidar do dinheiro. A gente precisa um pouco abaixar a bola, porque às vezes a nossa esposa, ela tem mais sensibilidade do que nós. Eu vou dar um exemplo meu aqui bem simples. Quando a gente começou a organizar nossas finanças, como eu tinha essa formação financeira, eu comecei a fazer o planejamento financeiro. Então, os primeiros meses fui eu que fui cuidando do planejamento. Só que eu percebi que a minha esposa, ela era muito mais organizada do que eu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui meu. Eu organizava o nosso planejamento de 3 meses. Eu via que a minha esposa, ela queria algo mais, né? Então, eu comecei a colocar na mão dela essa função. Hoje, ela faz o planejamento financeiro do nosso ano todo. Ela organiza todas as nossas finanças. Então, eu sou o cara que tá lá no YouTube falando de finanças, mas quem cuida das finanças da minha casa é minha esposa. E não há problema nenhum. E eu falo que veio mais prosperidade quando eu deleguei isso pra ela, porque a gente não pode querer fazer tudo sozinho. A gente precisa da ajuda de alguém. A gente consegue caminhar uma longa distância sozinho, só que a gente consegue caminhar
muito mais longe acompanhado de alguém. Então é interessante você dividir, você pegar as qualidades. Então, quem tá ouvindo, se é esposo, tanto faz, vê o seu cônjuge, vê as qualidades, vê se ele é criativo, começa a perguntar, me dá ideias aí de uma renda extra pra gente aumentar a nossa renda extra, ou se é aquela pessoa mais desinibida, então vamos montar um negócio aqui, você vende, eu faço. Então você tem que pegar as qualidades e colocar em prol do seu objetivo. Então é isso que vai fazer com que o seu relacionamento também se desenvolva. Porque a terceira maior causa de divórcio é financeira. Ou é porque o marido esconde quanto ganha, ou porque o casal não organiza as finanças. No meu caso, nosso dinheiro é junto, mas também eu não vejo nenhum problema de dividir. Isso vai de cada casal. A minha esposa prefere que o dinheiro dela fique comigo, porque eu sei investir mais do que ela, então ela prefere assim. Mas, para quem separa, também pode um consultar o outro. Fala, olha, eu tô vendo essa ação aqui, por exemplo, sua esposa, tô vendo essa ação aqui, o que você acha dela? Você investiria nela? Perguntar um pro outro, não é os dois viverem em iglus, né, separados. O casamento é uma união, mas conversa, dê o braço a torcer, um relacionamento é assim. Outra coisa que me fez me organizar mais foi que, assim, quando eu fiz o meu planejamento financeiro, eu comecei a ver onde estavam as minhas despesas, porque foi através de um livro. Esse livro ele é gratuito, qualquer um consegue baixar lá na Amazon, é só baixar o aplicativo do Kindle. Esse livro é gratuito, que é Como Alcançar a Educação Financeira. Ele é um livro que ele é uma releitura do Segredos da Mente Milionária, só que ele tem exercícios práticos no final desse livro. E foram esses exercícios que me fizeram realmente pôr em prática a educação financeira, que eu comecei a ver que eu precisava separar o meu dinheiro em porcentagens. Então eu identifiquei que as minhas despesas, elas precisavam ser no máximo 60% da minha renda. E naquela época eu identifiquei que 80% da minha renda eram despesas. Então eu identifiquei o problema que eu preciso reduzir minhas despesas. Então eu comecei a cortar gastos. Só que também eu descobri que você pode, se você não conseguir cortar despesas, fazer renda extra para que a sua renda seja maior e a porcentagem das despesas sejam menores. Então é uma outra forma. Então você tem duas formas. Ou você vive cortando gastos, ou você vive para ganhar mais dinheiro. Você tem duas formas de alcançar a riqueza. Só que você cortando gastos, você vai levar muito tempo, porque você vai continuar com a mesma renda e você vai viver um padrão de vida muito enxuto, né? Te chama quase de minimalismo, né? Minimalismo. Você viver ali um mínimo da sua vida. Então se você quer viver um padrão de vida um pouco melhor, você vai ter que ganhar mais dinheiro. Então, você vai ter que fazer renda extra, vai ter que agregar mais valor no seu trabalho, se capacitar melhor profissionalmente para ganhar mais dinheiro. Existem várias formas de ganhar dinheiro. Então, eu comecei a identificar isso, mas eu só identifiquei depois que eu peguei a caneta, o papel e comecei a anotar qual era a relação da minha dívida com a relação da minha renda. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. É o arroz com feijão que nós ouvimos aí nos jornais aí dos educadores financeiros falando? É isso. Só que eu não sabia como fazer. Quando eu aprendi o como fazer, aí eu coloquei em prática. Não foi tarefa fácil, no início foi 80%, eu falei, aí entra a chave do negócio, né? Eu aprendi também em um livro que eu não lembro mais qual é, eu acho que é O Poder do Hábito, não tenho certeza, que quando você faz uma pergunta para si mesmo, em alguma área do seu cérebro vai ser procurada uma resposta. Isso pode parecer complexo, eu vou explicar bem simples. O nosso cérebro, ele é um computador, ele é igual um computador. E ele foi feito para solucionar problemas. O nosso cérebro, ele é feito para solucionar problemas. Pode ver que a pessoa, por mais que ela não tenha problemas, ela vai procurar algum problema para resolver. Então, toda vez que nós fazemos uma pergunta, essa máquina vai trabalhar a nosso favor. Então, ao invés de eu ficar perdendo meu tempo, questionando sobre a minha vida, reclamando da situação, eu comecei a fazer perguntas. Eu falei, como que eu reduzo as minhas despesas? Como que eu faço para reduzir de 80 para 60? Como que eu faço para ganhar mais dinheiro? E aí começam a vir as ideias. Aí começa a vir as respostas. Isso não é na hora, é um trabalhar. Quanto mais você focar naquela pergunta, uma hora você vai achar a resposta. E aí eu me deparei com uma frase que eu até coloco na plaquinha que tem aqui no canal, quem assiste o canal vê sempre ela, que é tudo que você focar irá expandir. Então tudo que eu foquei, eu comecei a focar os meus esforços em melhorar o meu orçamento, em reduzir as minhas despesas para chegar nesses 60%. E aí eu comecei a achar uma regrinha, vou dar um exemplo dessa frase aqui, tudo que você focar irá expandir. Pode parecer estranho, mas toda vez que uma mulher quer ficar grávida, parece que todas as amigas dela ficam grávidas primeiro do que ela. Ou quando você vai casar, quer comprar um carro, você quer comprar um carro, todo mundo tem o seu carro, né? Você começa a ver o seu carro toda hora na rua, você vê ele azul, vê vermelho, vê amarelo, antes você nunca tinha percebido, só que o seu cérebro decidiu focar naquilo que você deseja. Então eu comecei a falar, eu quero
reduzir minhas despesas e melhorar minha situação financeira. Então, meu cérebro falou, então é pra já, vamos trabalhar pra alcançar esse objetivo. E aí foi que voei, aí hoje eu tô aqui. Aí eu comecei, aí como que começou o canal? Eu comecei a ver que a forma com que eu aprendi sobre finanças, muitas pessoas não aprenderam e tinham ainda dificuldade de entender o economês. Então eu falei, eu preciso criar um canal ou alguma forma de transmitir esse conhecimento para as pessoas. Da mesma forma que eu aprendi como sair das dívidas, como organizar minhas finanças, como investir sem saber nada sobre investimento, e que eu não sou economista, não sou formado em economia, não trabalho com isso, mas eu aprendi sozinho, lendo, pesquisando, então eu falei, eu vou ensinar isso para as pessoas, e aí nasceu o canal Se Torne Investidor. Por isso que o nome é Se Torne Investidor, porque é o poder de você se tornar investidor. Quem é investidor é você mesmo, é você que se torna, não é eu que vou falar, vira investidor. Quantas vezes eu ouvi, precisa organizar as finanças, precisa isso, precisa aquilo, mas eu nunca me toquei. Só quando eu me toquei que eu tinha realmente de virar um investidor, eu me tornei um investidor. Então, por isso que eu tenho esse nome no canal e eu tenho muito orgulho de trazer essa mensagem que tem ajudado várias pessoas, assim como o Henrique também tem essa ideia da simplicidade de trazer conteúdo que eu gosto bastante. Cara, é só falar mais uma coisa que transformou minha vida, que eu comecei a ver uma coisa que poucas pessoas enxergam, que hoje, se você for ver brasileiro, só 3% da população investe, enquanto nos Estados Unidos e outras economias, mais de 40%.